Agora nós temos aqui raízes com índices diferentes. Vejam aqui que nós temos raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 25. Aqui nós já temos raiz cúbica ou raiz de índice 3, certo? Aqui também raiz de índice 3. Aqui raiz de índice 4. Perceba essa relação, parece que está diminuindo, né, o índice. Aqui é 3, aqui é 4. E aqui, galera, onde não tem nada? Na verdade, quando não aparece nada aqui, significa que o índice é 2. Mas que ele, quando é 2, ele não precisa aparecer, tá bem? Nunca aqui pode ser 1. Nunca pode ser o número 1. Sempre tem que ser 2 para cima. E 2 valores assim, ó, inteiros, tá bom, gente? Então, diante disso, vejam que a raiz quadrada de 4 é calculado como? Eu quero descobrir um número que é elevado a 2 ao índice, ó, veja a relação entre o índice e essa potência aqui. Qual é o número elevado a 2 que vai dar 4, certo? Em outras palavras, como eu sempre falo para vocês, é um número, né, multiplicado por ele mesmo que vai dar 4, que é uma outra forma de ver essa ideia que eu acabei de te falar. Beleza? Qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 4? E aí, me diz. Vai ser quanto? Vai ser 2, né, gente? Olha só. E a raiz quadrada de 25? A raiz de índice 2 de 25 vai dar quanto? Sabemos que o número multiplicado por ele mesmo que gera o 25 é quem? É o 5. Agora nós temos aqui a raiz cúbica, a raiz de índice 3. O que acontece? Enquanto que na raiz quadrada de 25, enquanto que na raiz quadrada nós queríamos descobrir um número que multiplicado por ele mesmo, certo? Vai dar aquele cara lá dentro da raiz, né, que é 25. Era isso que a gente queria descobrir, este número, certo? Que isso aqui simplificadamente pode ser escrito como 5 ao quadrado, beleza? Agora nós temos índice 3. Agora nós queremos descobrir um número que vai entrar aqui, que elevado a 3 resulte bem naquele 8 lá dentro daquela raiz que já citamos. Esse 8 bem aqui, certo? Em outras palavras, eu quero um número multiplicado por ele mesmo, que gera o nosso 8. E aí? Já que quando nós temos o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes se repetindo, né, se multiplicando, nós temos o próprio número aqui, que eu simbolizei com essa bola aqui, elevado a 3, beleza? Então, e aí? Qual é o número multiplicado por ele mesmo, que gera 8? 2, né, gente? Porque 2 vezes 2 vezes 2, resultado é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Portanto, aqui vai ser qual é o resultado? Me diz aí. Pensa aí. 2, né, gente? E a raiz cúbica de 27? A raiz de índice 3 de 27. Quem você acha? Eu quero o número multiplicado por ele mesmo, que gera 27. Será que é o 2? Não, 2 já deu como resultado na raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 27? É 3, né, gente? Olha só, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se a gente não encontrasse, cairia naquele tipo de situação onde gera um número que não é exato. Lembram disso? Mas nesse caso é exato. Resultado é 3. E a raiz de índice 4, ou raiz quarta, né, de 16? Quem vocês acham que é? Nesse caso, eu quero um número, como é o índice 4, eu quero um número multiplicado por ele mesmo, 4 vezes, olha, mas 4 vezes se multiplicando, que gera o nosso 16 lá dentro da raiz. Quem é este número? 2, né, gente? Olha só. Se eu colocar o 2 aqui, ó, 2, 2, 2 e 2, perceba que 2 vezes 2 vai dar 4. Esse 4 do resultado vezes 2, 8. Esse 8 do resultado vezes 2, 16, né? 16 aqui, ó, tá? Portanto, o resultado daqui vai ser quanto? Raiz quarta de 16. Resultado é 2. E a raiz quarta de 10.000, né? 10.000. O que você acha? Vai dar quem, gente? 10, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10.000. Agora eu vou falar sobre uma curiosidade sobre a ideia de raiz. Quando você tem um quadrado
e você tem a área dele, lembrando que área é superfície, certo? E eu desconheço a medida dos seus lados, lembrando que quadrado tem todos os lados iguais, beleza? Então eu simbolizei aqui com x sendo a medida do lado, ok? E aí aqui também foi x, porque como todos os lados são iguais, então é x e x aqui, beleza? Diante disso, sabemos que a área é 25. Como é que eu posso usar o valor da área para determinar essas medidas aqui dos lados? Lembrando que essas medidas aqui são iguais, do quadrado. Basta determinar a medida do lado desse quadrado. Para determinar, né, a medida do lado, o que a gente precisa fazer? A medida do lado. Basta extrair a raiz quadrada do valor da área, certo? Ou seja, se você determinar a raiz quadrada dessa área aqui, desse número 25, o resultado vai ser exatamente o valor da área, do lado. O valor do lado desse quadrado. Então vamos lá. Raiz de 25, qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 25? Qual é esse número? 5, né, gente? Então sabemos que essas medidas aqui, ó, do lado, essa medida aqui do lado, vale 5. Aqui também é 5, porque o lado tem todos os lados iguais. Quanto às propriedades de raiz, temos aqui algumas propriedades importantes. Nós temos aqui uma raiz de uma multiplicação. Quando você tem isso, você pode aplicar a seguinte propriedade: você pode distribuir essa raiz, ou seja, distribuir essa raiz para o 2 e distribuir essa raiz para o 4, para todos que estão dentro aqui e que estão fazendo multiplicação, se tiver só multiplicação nesse caso. Então vai ficar como? A raiz vai distribuir para os dois. Veja só que agora nós temos a raiz de 2 e a raiz de 4, e a multiplicação ficou aqui, multiplicando as duas raízes, ok? Bem simples. Da mesma forma, você pode aplicar essa mesma propriedade da distribuição quando se trata de divisão, gente. Quando nós temos aqui um número dividido para outro, nesse formato, você pode distribuir essa raiz entre o numerador e o denominador. Portanto, vai ficar assim, ó. Veja só, a raiz estava afetando todos os números aqui dentro, certo? E ela acabou se distribuindo para o número de cima e o número de baixo, tá? Agora tem um detalhe. Por favor, não tente aplicar essa propriedade quando nós temos alguma coisa diferente de multiplicação ou divisão. Quando trabalhamos, por exemplo, adição. A adição não é permitido você fazer isso. Está totalmente errado você escrever a raiz da adição, você tentar distribuir entre os elementos desta adição. Ó, está totalmente errado. Por favor, quando você vê esse tipo de situação, marque um X, risque, porque isso não é permitido, ok? Na dúvida, se você quiser questionar essa minha fala, você pode determinar na calculadora raiz quadrada de 2 mais 4, tá? E depois determinar na calculadora raiz de 2, raiz de 4 e somar os dois. Você vai perceber que eles não são iguais. Essa igualdade não é permitida. Beleza? E se tiver conta de menos também, não é permitido também. Está totalmente errado. Somente na multiplicação e na divisão. Nós temos aqui alguns desafios que foram retirados da ARP, que é uma associação muito importante da matemática, que apresenta vários desafios interessantes que são passados em provas. Veja só aqui a primeira situação, coisa que você sabe resolver, certo? Ó, raiz quadrada de 9 dá quanto? Tenta pausar o vídeo, tenta resolver isso daqui, certo? E aí, já resolveu? Já pausou o vídeo, já resolveu? Vamos resolver? Vamos lá? Fazendo isso aqui rápido, raiz de 9, quanto vai dar? 3, porque eu sei que 3 vezes 3 vai ser aquele cara lá dentro da raiz, 9, portanto, eu sei que esse aqui é 3, certo? Raiz quadrada de 4, 2, conserve-se negativo aqui, né? Daqui da expressão, aqui é mais 3 ao quadrado, quanto vai dar? Eu sei que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9, né? Então já tem aqui o resultado desse aqui, 9, e esse outro aqui é menos 10 ao quadrado. Nós temos aqui menos 10 ao quadrado, entre parênteses, né? Então vai ser menos 10 vezes menos 10. Toda vez quando você tiver esses casos, o que você vai fazer?
multiplica e faz o jogo de sinal. Toda vez quando você tiver multiplicação com número negativo. Vamos lá? 10 vezes 10, 100. Menos com menos, mais. E o mais precisa aparecer aqui? Não, né, gente? Então é 100. Pronto. Perceba que eu tenho uma expressão onde só tem mais e menos, né, gente? Não tem vezes. Porque se tivesse vezes ou divisão, a gente resolveria primeiro a multiplicação ou a divisão. Nesse caso, nós temos só mais e menos. Então, a gente pode começar por qualquer um lado. Por qualquer operação. 3 menos 2 aqui vai dar 1. 9 mais 1, 10. 10 mais 100, resultado 110. Veja só. Beleza? E aqui, ó, 5 vezes 2 é uma expressão aqui dentro, onde essa expressão tem multiplicação, né? Resolve primeiro quem? A multiplicação, porque ela é a primeira em relação ao positivo e negativo, tá? Resolva primeiro 5 vezes 2, tá? Que vai dar 10. 10 mais 3 vai dar quanto? 13, né? 13 menos esse 4 bem aqui vai dar quanto? 9, né? 9. Portanto, o resultado daqui vai ser raiz de 9. Porque ainda continua dentro da raiz. Eu só resolvi os números dentro da raiz, a expressão lá dentro. Então vai dar quanto, gente? 3. Essa aqui eu não vou dizer a resposta, mas é bem simples de resolver. 4 menos 3, ó. Não resolve isso aqui não, ó. Ainda não. Não resolve isso aqui, não resolve. Resolva. Perceba que tem várias raízes. Resolva primeiramente a raiz mais dentro, mais interna, mais lá no centro, que é essa bem aqui. 4 menos 3 dá quanto? Resultado 1. Quanto dá a raiz de 1, né? Vai dar 1. Então isso aqui, ó, pode ser reescrito como, qual foi o resultado? 1. Agora você pode resolver isso daqui, ó. 3 mais 1, 4. Vai ficar a raiz de quanto aqui? 4, né? E aí a raiz quadrada de 4, quanto vai dar? 2, né, gente? Aí você vai resolvendo cada vez mais, extraindo a raiz de cada situação, e aí você vai resolvendo, beleza?